sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. São versos do poeta parnasiano Olavo Bilac, que ganhou a musicalidade de Belchior. Mas eu acho que o poeta parnasiano falou do amor como ninguém, porque dentro de um simbolismo peculiar às almas que curtem a poesia, ele diz que quem ama é capaz de conversar com as estrelas, é capaz de palmilhar os caminhos do mundo, deixando marcas indeléveis de quem sabe construir relações, de quem sabe praticar o bem, de quem sabe em todos os momentos eleger o amor como marca para as nossas relações. O nosso tema, já depois de um dia de trabalhos, e sei que muitos estão cansados, sei que muitos já estão aí se retorcendo nas cadeiras, está acabando, mais um pouco. O amor como terapia, um instrumento terapêutico do amor. E a pergunta que eu faria para vocês, para nós começarmos a meditar: vocês acreditam na força terapêutica do amor? Acreditam ou não, gente? Muito bem, acordei todo mundo. Vocês acreditam que o amor pode movimentar as nossas vidas? Nos fazer pessoas melhores? Transformar o nosso mundo num mundo melhor? Então nós estamos juntos, porque quem disse isso foi Jesus de Nazaré. Num dos versos mais bonitos do Evangelho de João, o evangelista, traduzindo as palavras de Jesus, nos colocou: eis que vos trago um novo mandamento, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Que proposta, meus amigos! Jesus nos pede que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. E como Jesus nos amou? Acolhendo, corrigindo. Jesus nos amou direcionando as nossas vidas para Deus. Jesus vivenciou o Evangelho, a Boa Nova, traçando normas de conduta para cada um de nós. Jesus foi o bom pastor. Jesus disse que nós éramos o sal da terra, a luz do mundo. Foi Jesus que dividiu os tempos da humanidade em antes e depois dele. E Jesus então nos pediu que nós amássemos uns aos outros. E eu me lembro agora de uma frase do mineiro, porque estar nas Minas Gerais é um privilégio. Aliás, eu tenho o privilégio de ter amigos das Minas Gerais, como Eurípedes, como Vitor Hugo Menino, como Gustavo Silveira. Mas Minas Gerais teve a capacidade de ver reencarnado Francisco Cândido Xavier, que numa de suas frases mais bonitas, ele nos disse: Jesus não nos pediu que escalássemos o Everest, o monte mais alto do mundo. Ele nos pediu apenas que amássemos uns aos outros. Instrumento terapêutico para nós vivermos em paz. Este é o nosso grande desafio. Amarmos-nos uns aos outros e nós alcançaremos saúde, bem-estar. Nós passaremos a olhar uns para os outros não como inimigos, mas como irmãos, como ovelhas do aprisco de Jesus. E eu sou um contador de histórias. Quero contar a primeira para vocês. Na cidade de Nova York, tinha um grande cardiologista. E eu vim com um cardiologista no carro ontem, o Sérgio Thyssen. E esse cardiologista chamava-se Dean Ornish. E uma vez chegou um judeu para ser atendido. Doutor,
eu preciso me operar. Curioso, o médico aqui sou eu. E o senhor já está querendo se operar, o meu coração vai parar. Mas o senhor já fez o seu diagnóstico, por que você veio no médico? Doutor, o caso é grave. Sente-se, respire, vamos conversar. Você não está dando atenção ao que eu estou te dizendo. A terapia começou quando você já entrou pela porta. Sente-se, respire e agora me diga, como vai a sua vida? Doutor, eu vim no cardiologista. Se eu quisesse falar da minha vida, eu iria no psicólogo. Não é assim que as coisas funcionam? Não. Todo médico é um terapeuta de almas. Então eu preciso saber como vai a sua vida. Doutor, eu acho que eu vou morrer. Ora, mas todos nós vamos. Qual a diferença? O meu coração está batendo de uma forma acelerada, doutor. Eu não consigo ter paz mais. Parece que eu vivo ansioso de dia, de noite. Me fale da sua vida. Doutor, aconteceu algo lá na minha sinagoga. Me conte. É que chegou um rabino novo, da idade do Vitor Hugo. E ele começou a falar de Moisés. E antes daquele rabino nós tínhamos um senhor experiente, longas barbas, longos anos dedicados à Torá. Eu achei aquilo um assinte. Eu tenho, doutor, pelo menos 2,5 vezes a idade dele. Então, quando ele começou a falar da Torá, eu me levantei. E o que o senhor fez? Eu disse poucas e boas para ele. O que o senhor disse? Desce daí, mancebo. Para falar de Moisés, precisa ter experiência. Precisa não apenas conhecer a Torá, mas precisa que o tempo encaneça os cabelos. Precisa conhecer a vida. É por isso que o senhor está assim. É por isso que o senhor está com o coração saindo pela boca. Vamos fazer os exames? Foram feitos os exames. E ele estava com um problema sério no coração. Vai me operar, doutor? Estou querendo. Mas antes de te operar, eu preciso trazer uma terapia para a sua alma. Vá até a sinagoga e peça perdão ao menino. Não é esse, gente. Era o rabino. Doutor, olhe para mim, doutor. Eu sou um judeu aqui de Nova York. Eu tenho muito dinheiro. Olha as minhas lojas. Eu só te opero se você for lá na sinagoga e pedir perdão ao rabino. Doutor, isso eu não faço. Pode escolher outro médico, mas vá depressa nele, porque o seu coração pode dar um problema antes de você chegar até lá. Doutor, o que eu ganho com isso? Paz de espírito. Você vai aprender a respeitar as pessoas. E respeitando as pessoas, lidar com as suas emoções que estão em desalinho. Na próxima sessão, traga a sua esposa. Doutor, quem está com problema sou eu, não a minha esposa. Traga ela, por favor. E ele levou a esposa na próxima consulta. E perguntou a ela, como é o seu marido? E ela respondeu, aqui não tem nenhuma esposa que vive esse drama. Eu tenho certeza. Intragável, doutor. E ele, com aquele sorriso de canto de boca, eu acho que eu estou dormindo com uma inimiga. Não, meu bem, eu só quero o seu bem, mas você tem estado intragável. Você reclama de dia, de tarde, de noite. Para você tudo está ruim. Se está chovendo, você reclama. Se está sol, você reclama. A nossa vida é ótima. Não nos falta nada. E agora você pegou uma cisma com o rabino, só porque ele é jovem. Ah, quer dizer então que você fez um trato com o médico. Os dois agora vão me atacar. Não, nós só queremos o seu bem. E o doutor, peça perdão ao rabino.
Peça perdão à sua esposa. Com a minha esposa eu me resolvo em casa. Não, resolva agora, peça perdão a ela. E ele pedindo perdão como quem não quer pedir perdão, sabe? Lembram-se de um personagem chamado Rabugento? Todo mundo lembra. E ele, você me perdoa? E a mulher, eu te amo. Olha que interessante, gente. Você me perdoa? Eu te amo. Aquilo quebrou o homem, porque ele começou a chorar. Doutor, eu vou pedir perdão ao rabino. Eu quero ver, nós vamos juntos. Não, doutor, que isso? Eu vou chamá-lo lá na minha casa e de uma forma escondida eu vou pedir perdão. Quer dizer que o senhor desabona em público e quer pedir perdão em segredo? Não. O que a gente faz em público, a gente corrige em público. Não é assim que funciona a lei de causa e efeito? Alguém está distante dessa lei, que aliás é uma lei da física, que Kardec, quando estruturou a doutrina espírita, trouxe de uma forma magistral. Nós podemos plantar livremente, mas nós ficamos vinculados às respectivas colheitas. No próximo domingo, na sinagoga, você pedirá perdão e eu estarei lá. O rabino subiu, foi fazer a pregação, e quando ele começou a falar, o judeu se levantou. E ele pensou, meu Deus, de novo, eu queria de público te pedir perdão. Porque há alguns dias atrás eu te ataquei, mas era orgulho meu. Porque eu imaginava que um rabino deveria ser velho, deveria ter experiência. Mas o tempo tem me mostrado que a sabedoria não é uma questão de corpo, a sabedoria é uma questão de espírito. E eu me dei conta ainda mais, eu estou aprendendo contigo, você me perdoa? E todos na sinagoga se abriram, reverenciando aquela cena. Sabe o que o rabino fez? Venha aqui em cima, eu sou seu irmão, nós somos filhos de Javé, o Deus único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, recitando o Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você me ajude, porque se eu sou novo, você é mais experiente. Me ensine a ser um rabino melhor. E ele abraçou o rabino e fizeram as pazes. Correu para o médico, vamos refazer a bateria de exames? Refizeram a bateria de exames. Seus exames estão ótimos. Nós ainda precisamos tratar, porque você tem problemas do coração. Mas não será preciso operar mais. O que houve, doutor? Você deixou de bombardear a célula cardíaca com os fluidos deletérios da sua raiva. Você deixou de bombardear o seu corpo com a sua forma atrabilhária de viver a vida. Quando você fez as pazes com a sua esposa, quando você pediu perdão ao seu rabino, o seu espírito se reestruturou energeticamente e o seu coração demonstrou fisicamente que você está melhor. Essa é a força terapêutica do amor, que se apresenta através do pedido de perdão, que se apresenta através do acolhimento, que se apresenta através de nós nos irmanarmos uns aos outros. É isso que Jesus espera de nós. Quando no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 10, verso 10, está exarado, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância não é abundância de dinheiro, não é abundância de destaque no mundo. Vida em abundância é abundância de paz, é abundância de saúde espiritual, é abundância de alegria de viver. E quando a gente ama, a gente alcança a plenitude. É ou não é uma beleza?
É ou não é a força terapêutica do amor? Eu não quero entrar aqui na seara do Léo, que é psiquiatra, nem na seara do Sérgio Thyssen, mas eu estou me formando em psicologia. Eu sou advogado, gente, mas estou me formando em psicologia por uma razão muito simples. Eu amo o ser humano. E amo muito mais a Jesus. E eu sempre quis ajudar o ser humano a encontrar Jesus, a descobrir o Evangelho. E estudando psicologia, eu descobri 7 passos para nós vivermos em plenitude. Querem que eu conte os 7 passos para vocês? Podemos? Primeiro passo: observe o que você está comendo. Olha, Rafael, eu esperei um palestrante espírita, não um nutricionista. Vocês sabiam que no futuro, quando alguém for ao psiquiatra, antes de receitar um remédio, o psiquiatra vai perguntar: o que você come? Como muito açúcar, não é uma boa coisa. Como muita comida processada, não é uma coisa boa. Como muita gordura, não é uma coisa boa. Investamos naquilo que a gente come. Lembram-se de um brocardo no passado que dizia: nós somos aquilo que nós comemos? Abusemos das frutas, das hortaliças, dos legumes, das comidas funcionais. E a minha esposa agora está ficando expert nessas comidas funcionais. Cada dia eu chego em casa, tem uma comida diferente. Eu pergunto assim: meu bem, o que é isso? Ela já nem me responde. Coma, que é para o seu bem. E às vezes eu não sei nem o que é, Sérgio, mas eu como. Segundo passo para uma vida com plenitude: durmam, meus amigos, durmam. Hoje existe um falso sofisma. Vocês sabem o que é um sofisma? Uma figura da filosofia grega, difundida pelos sofistas, que eram hábeis na arte de dizer falsas verdades. Lembram-se do Denorex? Nossa, eu disse uma coisa que agora que as pessoas vão dizer assim: você está velho, hein, Rafael? Denorex era aquele shampoo que parece, mas não é. Sofisma é isso. É algo que parece, mas não é. O mundo hoje diz para a gente: você precisa produzir, você precisa performar, até que a gente cai no estresse, no burnout, porque a gente já não aguenta mais. Nós já não conseguimos mais viver o presente, porque a gente está sempre vinculado ao que já passou, ou vinculado àquilo que ainda não aconteceu, quando o nosso melhor momento, aqui, agora. Aproveitemos o que nós estamos vivendo, e ao chegar em casa vamos dormir, vamos ter uma rotina de sono, por uma razão muito simples. Nós precisamos entrar numa faixa de sono chamada REM, Rapid Eye Movement, que é quando a gente faz uma reconstituição das nossas energias. E digo mais, quando a gente dorme, a gente desdobra. Quantas aulas a gente tem no plano espiritual? Quantos benfeitores se aproximam de nós? Eu vejo pessoas que dizem assim: eu durmo 2 horas por noite e estou satisfeito. Não é verdade. A pessoa num futuro próximo pode ter um problema. Terceiro passo: façam atividade física. Não é porque a gente é espírita, está se espiritualizando, que a gente não vai fazer atividade física. Alguns gostam da academia. Eu vou confidenciar para vocês que eu não gosto tanto. Mas um dia um médico disse assim para mim: ande, Rafael, ande, Rafael. Eu moro no Rio de Janeiro, gente, está sempre tudo engarrafado. Então eu saio andando pelo Rio de Janeiro. Indo para o meu trabalho, eu estou andando. Indo para a minha faculdade, eu estou andando. Vamos fazer atividades físicas.
Vamos proporcionar que as endorfinas que são liberadas quando nós fazemos atividades físicas melhorem o nosso astral, melhorem o nosso humor, porque não adianta assistir uma palestra linda do Marcos depois de um dia de estresse total, você não capta nada, porque o seu estado de ânimo está defasado. Quarta proposta, gente, evitem vícios. E vícios aqui eu estou dizendo, drogas ilícitas, corta. Drogas lícitas também, corta. E as pessoas dizem assim, Rafael, mas eu não posso beber um cálice de vinho. Eu não quero entrar na individualidade de cada um, mas eu tenho uma coisa para dizer. Quanto mais a ciência avança, mais nós chegamos à conclusão que toda bebida é ruim. Mas e os benefícios? Os benefícios são da uva. O resveratrol está na uva. Os flavonoides estão na uva. Então, compre suco integral de uva. E se quer brindar, brinde com suco. Mais uma vez, respeitando as individualidades. Porque o meu compromisso aqui é com saúde, gente. Quinto passo, invistam em relacionamentos saudáveis. Porque hoje a psicologia positiva, que é o ramo no qual eu já me especializei, diz que uma das propostas para nós vivermos bem é nós nos relacionarmos. Aliás, Aristóteles, na antiga Grécia, já dizia isso. Nós somos animais sociais. Ninguém é Robinson Crusoe, que mora sozinho numa ilha. Então, como é bom te conhecer, fazer relacionamento contigo. Eu mando uma mensagem para Eurípides toda semana. Sabiam disso? Eu considero Eurípides da minha família. Gente, quando a gente está naquele dia, eu não sei se vocês usam essa palavra aqui, borocochô. É aquele estado de ânimo, de cabeça baixa, que a gente não quer fazer nada. Converse com um amigo, revitalize o seu dia. Mas cuidado, aquele que traz o astral negativo, ore por ele, não se aproxime tanto, porque o estado de ânimo dele também contagia. Chico Xavier, quando entrava num bar, ele transformava um bar num lar, mas nós não temos essa capacidade. Então vamos nos relacionar de forma proveitosa. Vamos falar o que convém à sã doutrina, conforme estabeleceu Paulo na sua carta a Tito. Sexto passo, e aqui é quase um conselho de Emmanuel: invista na sua espiritualidade. Já leram o prefácio de Nosso Lar? Aí vocês vão dizer assim, Rafael, você errou, porque Nosso Lar foi escrito por André Luiz. Mas eu já conferi com os meninos antes. O prefácio de Nosso Lar é de Emmanuel, não é isso? E Emmanuel está dizendo, mais do que espiritismo ou de qualquer outra religião, nós precisamos de espiritualidade. Se nós queremos uma vida plena, investamos em espiritualizarmos-nos, em sabermos que nós somos espíritos imortais. Quando eu falo, não é um corpo, uma língua, é um espírito imortal que está falando, e essa fala tem repercussões. Quando eu ajo, é um espírito imortal que está agindo, e esse agir tem repercussões. Investir em espiritualidade é também encontrar um caminho para o divino. E vejam, eu não disse que o caminho é o espiritismo. O espiritismo é o nosso caminho, compreenderam? Eu, sem o espiritismo, eu poderia estar ou num hospital psiquiátrico ou num cemitério. E depois eu conto essa história. Mas a minha mãe é católica, o meu pai gosta da Umbanda, mas lá em casa todos nos espiritualizamos. Sétima proposta, amem. Amem sem perguntar até quando. Amem na feliz acepção de Madre de Teresa de Calcutá. Amem até doer. E o relógio passa depressa, né?
Daqui a pouco a minha obsessora vai levantar a placa. 10 minutes left. Guardaram os 7 conselhos? Agora eu quero trazer algumas personagens que investiram no poder terapêutico do amor. A primeira personagem que eu quero relembrar, o Dr. Albert Schweitzer. Já ouviram falar nesse homem? Ele nasceu em 1875, na Alsácia, na cidade de Estrasburgo, que já pertenceu à Alemanha, à França, e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, voltou a pertencer à França. Ele era um homem incomparável. Tinha os mais variados dons do Espírito, porque ele era teólogo, conhecia a Bíblia como ninguém. Ele era musicista, porque ele encantava os salões europeus tocando as músicas de Johann Sebastian Bach. Mas ele sentia que algo faltava. Ele pressentia que sua alma precisava da força vitalizadora do amor. Um dia, lendo um determinado jornal, ele fica sabendo de determinadas missões para a África, no Gabão, a cidade Lambaréné. E ele diz para sua esposa: vamos para a África? Olha que antes do Fraternidade Sem Fronteira já existiu Albert Schweitzer. E a esposa: vamos, meu bem. Mas antes de ir para o Gabão, ele faz uma coisa que é impensável nos dias de hoje: eu vou fazer medicina. E os amigos dele da Europa: você está louco, homem? Para que você vai fazer medicina? Você já é teólogo, você já é musicista, você já tem todo o dinheiro do mundo. Para que mais uma faculdade? Eu quero servir. Eu quero levar o Evangelho àqueles que não conhecem Jesus. Não apenas em palavras, mas nos meus gestos de coração. Ele fica 6 anos na faculdade de medicina e depois ele vai para Lambaréné. E lá ele começa a cuidar dos negros, nossos irmãos. Portadores de malária, portadores de lepra. E antes de Irmã Dulce construir o Hospital Santo Antônio, na Bahia, num galinheiro, ele já tinha transformado um galinheiro no Gabão num hospital, para atender os nossos irmãos africanos. E é tão curioso que ele ficou conhecida como a grande alma branca. E os africanos diziam: é um bruxo. Sabe por que chamavam ele de bruxo? Porque os negros não entendiam anestesia. Então eles diziam uns para os outros: ele mata a gente, nos cura e depois ressuscita. Olha que cena curiosa. Albert Schweitzer se tornou amigo daquelas pessoas. Gastou todo o dinheiro lá, amando. Conheceu Albert Einstein, conheceu as maiores personalidades do mundo e não deixou de escrever uma única vez: nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Quando cessar o amor nas nossas vidas, cessa o próprio motivo da nossa existência. Em 1952, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz. E ele: eu estou ganhando um prêmio Nobel por fazer a minha obrigação, mas aceita o prêmio para não ficar debatendo com aqueles que laurearam. Ele vem a desencarnar em 1965, deixando os mais variados livros para nossa reflexão. Uma de suas frases eu quero destacar para vocês. Olhem a frase de Albert Schweitzer: os anos podem envelhecer um corpo, perder o entusiasmo envelhece a alma. Entenderam? Não se preocupem com o corpo, esse vai envelhecer. Eu quero contar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar alguém que tenha muito cabelo. Estou olhando aqui. Você, bastante cabelo. Isso. Quando eu tinha 18 anos, gente, eu tinha tanto cabelo quanto ela, acredita? As pessoas me chamavam Aritana, porque eu lembrava um índio. E era uma cabeleira que quando eu cortava,
parecia uma cuia. Estão vendo o cabelo aqui? Caiu tudo. Mas a minha esposa, eu gosto de você com cabelo ou sem cabelo. Eu preciso de alguma coisa a mais? E eu hoje entendo a frase de Albert Schweitzer. Eu não preciso me preocupar com os cabelos que vão cair, com a pele que vai enrugar. Olha, já tem muitos produtos que se passam na pele hoje. E pode passar, tá, gente? Não tem problema não. A gente só não pode ficar preso. Esse é o diferencial. O músculo que hoje a gente mede o bíceps, onde ele vai ficar flácido. A mulher que hoje é o avião, conhece essa expressão? Um dia já não vai ser o avião mais. Nada disso importa. Porque além de um corpo, nós somos um espírito. E era sobre isso que Albert Schweitzer falava. Os anos enrugam a pele, perder o entusiasmo enruga a alma. Vocês sabem o que quer dizer a palavra entusiasmo? Vem do grego, para dentro, teos, Deus. Ter entusiasmo é trazer Deus dentro de mim. Se eu sou entusiasmado, você escutará Deus nas minhas palavras. Se eu sou entusiasmado, você sentirá Deus no meu abraço. Era isso que ele dizia. Não percam o entusiasmo, porque o entusiasmo nos liga a Deus. E João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, e o bom de estar nos meninos aqui, que eles me corrigem se eu estiver errado. Deus é amor. Olha que interessante. Essa vida de Albert Schweitzer. Dá tempo de mais uma história. Madre Teresa de Calcutá, nascida em 1910, ainda no Império Otomano, muçulmano, tá, gente? E ela era cristã. Muito nova, ela disse para a mãe: eu quero servir Jesus. Minha filha, nosso país é muçulmano, não vai dar muito certo. É a minha missão, mamãe. Os pais eram católicos, entenderam ela. Ela cresceu, ela chamava-se Agnes Goncha Bojacho. Transferiu-se para o convento do Loreto, na Irlanda. E ela orava o dia inteiro, porque era daquelas madres enclausuradas. Mas um dia ela teve um insight. Percebam o insight dela. Será que o amor é ficar enclausurado o dia inteiro, orando? Não foi esse mesmo insight de Alcione no livro Renúncia? Já leram o livro? O menino evocou Alcione, então eu preciso falar de Alcione. Porque o mesmo insight de Alcione, Madre Teresa teve. Será que amar é ficar contando as contas do rosário o dia inteiro? Sem julgamento, tá, meus irmãos? Eu quase fui padre. Detalhe que eu estou contando para vocês. E hoje eu falo de espiritismo. Ela chegou para a Madre Superiora: eu vou para a Índia. Minha irmã, você vai para onde? Vou para a Índia. Mas lá vige o regime das castas. Lá existem os párias, os Dalits, que são intocáveis. Ninguém é intocável aos olhos de Deus. Nós somos irmãos. E é para lá que ela vai. Porque quando alguém era tirado na lata do lixo, porque os párias eram, depois de velhos, atirados da lata do lixo, ela dizia: minha religião é você. Quando pessoas se apresentavam com chagas purulentas, ela dizia: minha religião é você. E um dia, na estação de trem que levava de Calcutá para Darjeeling, ela olha para uma imagem de Jesus. Penso eu que ela viu o próprio Jesus falando com ela: tenho sede, minha filha, dá-me de beber. Vocês lembram de Jesus na cruz dizendo que tinha sede? Que o soldado romano embebe de vinagre ou aloés e dá na boca de Jesus? Ela lembra-se daquela cena. Preciso dessedentar as pessoas. Mas ela percebe tratar-se de uma simbologia, porque não é apenas dar coisas, dar água. Ela entende que é dar de si própria. Isso é amor.
Isso é doutrina espírita. Por isso Allan Kardec, quando estabeleceu o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele colocou: fora da caridade não há salvação. Não é isso? Não é fora do Espiritismo, é fora da caridade. Ela funda uma ordem chamada Damas da Caridade. Olha que interessante. Sabem qual é o lema dessa ordem? E agora que eu vou cometer a prosápia de falar em inglês: Do small things with great love. Entenderam? Faça pequenas coisas com grande amor. Tudo que você fizer, coloque o máximo de você. Se você está na porta da casa espírita para distribuir mensagem, dê o seu máximo, porque é ali que Jesus se apresenta. Se você está dando um prato de sopa, dê o seu máximo, porque Jesus se apresenta na pessoa daquele que tem fome. Se você é um médium da reunião mediúnica, dê o seu máximo. Não é para ser o médium principal. Não é para ser o exclusivo do Bezerra de Menezes. Eu aprendi com José Raul Teixeira, nosso amigo da Sociedade Espírita Fraternidade. Meu irmão, receba os endividados, receba os obsessores, receba aqueles que ninguém conhece. E eu só de lembrar me emociono, porque a gente não precisa de nada grandioso. A gente precisa dar o melhor de nós nas pequenas coisas que a gente faz. Ainda não subiu a placa, mas eu sei que faltam 2 minutos. Está dizendo que tem mais 10 minutos. Essa é a famosa moratória da palestra. Porque todo palestrante, Gustavo, Marcos, Vitor Hugo, é um endividado. Aqueles que cumprem dentro do horário devem menos. Aqueles que têm mais dívida ganham a moratória. Fala mais um pouquinho que você está com muito débito. Então, lembrando de Albert Schweitzer, lembrando de Madre Teresa de Calcutá, eu quero retornar a Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei com vocês. A vida de Jesus foi um ato de amor, foi um ato de serviço. Todas as vezes que eu me lembro das passagens de Jesus, eu me emociono, porque ele amava e ensinava a terapia do amor. Vocês conseguem conceber o encontro de Jesus com Miriam de Migdal, Maria de Magdala, lá do livro Boa Nova, quando aquela mulher, na casinhola de Simão Pedro, chega para ele e diz assim: sou uma filha do pecado. E Jesus: mulher, nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre uma casa em ruínas? As ruínas somos nós. As primaveras são as nossas esperanças em Deus. Vá e ama, Senhor. Pobre de mim que não posso ser mãe. Mas será que mãe é apenas aqueles que geram filhos da própria carne? Seja a mãe dos desesperados, seja a mãe dos filhos do meu Calvário. Como ele amou aquela mulher, como ele falou da terapia do amor. Será que nós amamos as prostitutas? Será que nós amamos os equivocados ou nós julgamos as prostitutas e os equivocados? Porque a terapia do amor é quando nós aderimos ao comportamento de Jesus e não quando nós fazemos remendos da nossa subjetividade. Eu me lembro de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, quando se lhe apresentam em Jerusalém uma mulher apanhada em adultério. E olha que interessante, se fosse hoje, nós já chegaríamos assim. Para quê? Vou fazer uma foto e vou colocar nas redes sociais. Ou então a gente viraria... O que você está fazendo? Estou fazendo uma live com uma mulher que foi apanhada em adultério. Será que é para isso que nós estamos no mundo? Para divulgar o erro alheio?
Será que nós não temos coisas mais edificantes para fazer? Quando for falar, fale de coisas boas. Quando for enaltecer algo, enalteça as virtudes. Por que nós precisamos engrossar o coro das coisas que trazem o equívoco? Se nós somos o sal da terra, se nós somos a luz do mundo, mas Jesus agia diferente. Primeiro que ele não trazia pedras na mão. Ele se abaixou e começou a escrever. E nós não vamos entrar nos detalhes do que Jesus escreveu. Porque ao final daquela cena, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Olha que interessante. Será que nós hoje estamos atirando pedras ou estamos acolhendo? Meus irmãos, acolher não é passar a mão na cabeça por sobre o equívoco. A gente precisa fazer algumas distinções, porque senão as pessoas fazem um recorte da nossa fala e fica parecendo que a gente falou algo que não falou. Acolher é dar ao outro a chance do soerguimento. Isso é amar. Porque está no Antigo Testamento, no texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se soerga e viva. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá, e na linguagem da psicologia, ressignifique os seus propósitos. A terapia do amor, quando ele se depara com Zaqueu. Zaqueu, conforme Amélia Rodrigues, eu prometo que eu não vou fazer bullying, tá, Vitor Hugo? Mas ele era gordinho, fofinho. Ele tinha, Amélia Rodrigues tem umas palavras bonitas, né? Zigomas salientes. Bochechudo. Ele sobe num sicômoro, uma amoreira silvestre, para ver Jesus. E uma multidão lá embaixo. Se fosse hoje em dia, os jovens iriam dizer assim: olha que mico aquele gordinho está pagando. Não seria assim nos dias atuais? Mas ele não ligou para o que os outros falavam. Ele estava consciente do que ele queria fazer. Força terapêutica do amor. Jesus chega, desce da árvore, Zaqueu, porque apraz ao Filho de Deus jantar na sua casa nessa noite. E ele já desce fazendo o ato de contrição. Olha, Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens, e se eu tiver defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Essa é a força terapêutica do amor. Mas Jesus também nos fala da força terapêutica do amor quando no alto da cruz. Ele podia ter dito assim: vou te pegar, Anás. Vou te pegar, Caifás. Pôncio Pilatos, você comigo. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é amar. Mas ele fez ainda mais, porque ele tinha 2 ladrões, um do lado direito, um do lado esquerdo. O do lado direito chamava-se Dimas, que na Igreja Católica virou São Dimas, o bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no reino dos céus. Esse é o amor. Quando nós agirmos com o amor que Jesus tinha para com as pessoas, nós seremos felizes, nós teremos paz, nós teremos alegria de viver. E Olavo Bilac, recuperando essas lições, ele ouve por bem em cantar: ora direi, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para vê-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversando com elas toda noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila, e vindo o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo. E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas, pois só quem ama é capaz de ser feliz, é capaz de viver o Evangelho,
é capaz de perceber que Jesus está ao nosso lado, nos chamando. Vem, Rafael. Vem, Vitor Hugo. Vem, Gustavo. Vem, Divinópolis, para construir no plano espiritual o altar da fraternidade, onde não existirá verdugos nem mártires, mas todos serão chamados filhos de Deus, nosso Pai. Muito obrigado.